A paz do Senhor, amados irmãos, meus amigos, professores de escola bíblica dominical. Chegamos no novo trimestre, ou último trimestre do ano de 2018. Então nós vamos estudar agora os meses de outubro, novembro e dezembro. E a nossa nova lição fala sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E o pastor que fez todo o comentário das nossas lições é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, Paraná, que é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. É uma lição muito importante. Nós vamos retomar então o estudo do Novo Testamento, já que o último trimestre, o terceiro trimestre, o estudo foi sobre o livro de Levítico. Agora então nós estamos nesse mês de outubro. A gente lembra do Outubro Rosa. Até estou aqui na minha lapela a lembrança para as mulheres, né? Se cuidarem. Esse é um mês de prevenção muito importante, por isso Outubro Rosa. Muito bem, lição de número 1, parábola, uma lição para a vida, 7 de outubro, uma data muito importante, porque é o dia das eleições em nosso país e certamente é muito importante que você se organize para você não perder de forma alguma esse momento cívico tão relevante, tão importante para a nossa nação. O nosso textual então está em Marcos, capítulo 4, versículos 34. O que diz? E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Essa passagem também está no Evangelho de Mateus, com muita similaridade. O que diz a nossa verdade prática? As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, grandes verdades, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a nossa vida cotidiana cristã, para a nossa vida do dia a dia cristão. Vamos pensar um pouquinho, então, nesse textuário que está aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Primeira coisa, o nosso textual está inserido no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo 4, nós temos então o Senhor Jesus iniciando o assunto com a parábola do semeador, que é do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 4. Depois o Senhor Jesus fala sobre a palavra ou a parábola da candeia, capítulo 4, versículos 21 a 25. Depois ele vai falar da parábola da semente, que está no capítulo 4, versículos 26 a 29. Finalmente, ele encerra falando da parábola do grão de mostarda, Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 34, é aí que está inserido o nosso textuário, que é Marcos 4, 34. Bom, o Senhor Jesus, então, aqui está dizendo que ele falava por parábolas. Mas essa maneira, essa linguagem do Senhor Jesus, é porque há uma palavra profética sobre isso. Se lermos o Salmo de número 78, entre o versículo 1 e 2, você vê então por que Jesus falava por parábola. Era para cumprir uma palavra profética escrita no Antigo Testamento. Olha só o que diz o Salmo de número 78, versículos 1 e 2. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então, as parábolas, os ensinamentos do Senhor Jesus, eles expressam, eles revelam verdades e profundos mistérios de Deus. Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação. Então, ele falava a parábola,
A maioria não entendia. Mas para os seus discípulos, particularmente, ele explicava a parábola. Então é importante nós entendermos que a palavra, embora ela possa ser classificada como um conto alegórico, é um conto alegórico onde contém grandes verdades. Eu vou dar um exemplo, então, a respeito da parábola da semente. Então o Senhor Jesus diz assim: um certo homem saiu a semear. Qual é o nome desse homem? Não sei. É um certo homem. Muito bem. Ele saiu a semear. Semear o quê? Trigo, mostarda. O que ele foi semear? Também não sei. Então, por isso que é a parábola. Um certo homem saiu a semear. Eu não sei o nome do homem, eu não sei que tipo de semente ele está semeando. O que eu sei é que realmente todo dia um certo homem sai a semear. Isso é um caso, é um fato. Nós sabemos que todo dia tem um agricultor saindo a semear. Então, isso é uma parábola. Por isso que a gente falou que é um conto alegórico. A parábola é muito importante porque ela expressa, assim, uma verdade. Existe, de fato, um homem que sai a semear. Isso é um fato. Agora, como eu não tenho o nome do homem e não tenho o nome da semente, então é parábola. Tá? Então, isso é importante você entender. Muitos judeus, na época de Jesus, que estavam ouvindo Jesus, eles estavam endurecidos de coração. E eles não podiam entender aquilo. Então, uma parábola simples, e eles não conseguiam entender. Você vê Mateus 13, 14 a 15, por exemplo, né, que é a mesma referência. O Senhor Jesus apenas dava a explicação a quem efetivamente tinha interesse de saber o que significava o que ele estava falando. E quem é que tem interesse de saber de fato? Quem tem fome de justiça, quem ama a palavra de Deus, quem é discípulo de Jesus. Então Jesus fala para os seus discípulos. Por isso que o nosso texto áureo em Marcos 4,34 declara: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Tá certo? Muito bem. O texto então está o texto para a leitura bíblica, ele propõe Mateus 13, 10 a 17, que é a referência que nós encontramos. Esse mesmo assunto nós encontramos nos três evangelhos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, porque são os três evangelhos similares, sinóticos, né? Muito bem, qual o objetivo desta aula? Você como professor, a irmã aí como professora, qual é o objetivo que a senhora tem ao ministrar essa primeira aula? Primeiro, distinguir a parábola de outras figuras de linguagem, porque tem outras. Segundo, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas. E por último, apresentar as regras básicas para se compreender uma parábola. Então, esses são os objetivos dessa nossa lição. É importante, então, que ao você iniciar a sua aula, você fale um pouquinho sobre o propósito da nova lição, sobre o autor. É importante você dar essas informações porque nós vamos estudar 3 meses sobre essa temática. Então é importante você fazer uma introdução antes de entrar efetivamente na lição. Então você tem uma introdução aqui importante que você pode trabalhar com seus alunos. Ponto central desta lição de número 1. As parábolas de Jesus ensinam grandes verdades. Então é importante nós olharmos para as parábolas como ensinamentos pedagógicos que revelam grandes verdades. Porque, infelizmente, tem aquela pessoa, aquele irmãozinho, tadinho, uma simplicidade, né? Acha que, irmão, parábola não vale nada. Que isso, irmão? Claro que vale. Jesus ensinava por parábola, porque expressam verdades. Então nós precisamos valorizar essa figura de linguagem, porque Jesus utilizava das mesmas. Tá? Primeiro, então, o que é parábola? Então vem no hebraico a palavra que nós encontramos é a mashal. Mashal é parábola no hebraico. Pode ser uma analogia, uma comparação, porque de fato a própria palavra tem a ver com comparação. Um discurso, mas pode ser também um poema, um conto ou mesmo uma símile.
A palavra aparece aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento. E no Novo? No Novo é parabolê. Parabolê é a parábola nossa no português. Significa pôr ao lado de. No sentido, então, de comparar. Tá? Claro que é um recurso didático extremamente relevante. Então, se você é um professor também secularmente, ou mesmo que você não seja um professor secular, mas já estudou pedagogia, estudou sobre o ensino, você vai compreender como que é importante você diversificar os seus métodos educacionais. Porque tem gente que é quadradinho, né? Só sabe fazer aquilo. Não, é importante você ter outras possibilidades para explicar. Então, um bom professor, ele tem a capacidade de fazer uma explicação de uma maneira, se ele perceber que o aluno não está aprendendo, ele muda a metodologia. Então, existem vários métodos pedagógicos para que aquele aluno compreenda. Ou também, se for no caso dessa parábola, Jesus falava por parábola porque um grupo de pessoas não eram para entender mesmo. Então, ele explicava particularmente para os seus discípulos. Mas é um método pedagógico, é um método didático. 2. Distinção entre parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia apresenta várias figuras de linguagem, isso é fato. E então você tem que saber discernir que muitas delas são exatamente para corroborar para o melhor entendimento das muitas verdades divinas e profundas. Algumas delas são, então, um resumo. A Bíblia fala de provérbios, fala metáforas, né, alegorias. Então são várias possibilidades. Agora é oportuno destacar que a parábola também, ela não é um mito, tá? Por isso que eu disse no início que a parábola diferente, porque a pessoa fala assim, um certo homem. Então, um certo homem, sim, mas nós não podemos esquecer que isso é uma realidade. Eu não estou falando o nome dele. Porque se eu falar o nome, deixa de ser parábola e vira história. Quer ver? A Sociedade Bíblica resolveu nomear 2 histórias por parábola, mas não são parábolas. Primeira história na Bíblia, que não é parábola, mas a Sociedade Bíblica colocou lá como parábola. Rico e Lázaro. Por que não é parábola? Por que é uma história real que Jesus conhecia e ensinou aos seus discípulos? Porque Jesus cita nome de pessoas reais. Por exemplo, Jesus fala de Lázaro, fala de Abraão, fala de Moisés. Esses são personagens reais, então não pode ser parábola. Para ser parábola não pode ter nome, teria que ser um certo homem. Aí eu sei que é uma verdade, mas não tem nome, então é parábola. Quer ver uma outra história que a Sociedade Bíblica denominou parábola? O bom samaritano. Aquilo é uma história, irmão. Por que é uma história? A gente já acostumou, os irmãos falam direto parábola. Vamos ler a parábola do rico e do Lázaro. Na verdade, é a história do rico e do Lázaro. A parábola do bom samaritano, na verdade, é a história do bom samaritano. Como nós sabemos que a história do bom samaritano é uma história e não é parábola? Porque ali fala de 2 cidades geograficamente reais, que é a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó. São cidades reais. Então não dá. Se ele falasse para ser parábola, ele teria que falar um certo homem, um certo viajante, saiu de uma cidade, foi para outra cidade. Aí tudo bem, aí é parábola. Mas a hora que ele fala que ele vinha descendo de Jerusalém para Jericó, aí você já... Não, isso aí não é parábola, aí é história. Os irmãos estão entendendo a diferença? Então parábola é um conto alegórico que expressa uma verdade, mas não pode ter nome próprio de cidades ou de pessoas, não pode. Por isso que eu falo, um certo homem saiu a semear. Qual é o nome do homem? Não sei. Qual é o nome da semente? Não sei. Então é parábola. Agora, morreu um homem chamado Lázaro e o outro rico, e lá no seio de Abraão, o rico em grandes apertos pedia para que Lázaro voltasse. E Deus lá tem a lei de Moisés. Isso é história. Por quê? Porque tem nomes de personagens reais. Então é importante que você, que é professor que vai dar aula, discina isso.
Ah, mas na minha Bíblia está escrito parábola. Sim, mas ali não está, no original não está. Isso aí foi a sociedade bíblica que dividiu e, por sinal, fez um lindo trabalho, mas que nesses dois ela não foi bem sucedida, porque ali são histórias. História do rico e de Lázaro, história do bom samaritano. O resto são parábolas. O resto é a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia. Tudo bem, aí são parábolas, porque não tem nome, não fala. É uma cidade que foi posta lá em cima. Não dá para esconder uma luz em uma cidade. Que cidade? Não sei. Então, precisa entender essa diferença. Há uma síntese. É importante ter em mente as peculiaridades da parábola enquanto figura de linguagem para entender a sua mensagem, porque tem aplicação, né? A parábola tem que ter explicação, tem uma ideia principal. Há um subsídio etimológico aqui que você pode estudar, inclusive se você entrar no meu site www.professoralberto.com.br, eu coloquei de uma maneira assim bem pedagógica. Então ficou assim, em ambos os casos os termos podem referir-se a questão do significado da palavra machal, que é parábola em hebraico. Um provérbio, uma sátira, uma chamada, um dito simbólico, uma síntese, um exemplo. Então eu coloquei aqui bem dividido, bem de maneira pedagógica. Depois vem o que é uma parábola, vim aqui explicando, né, normalmente definida como uma ilustração em função de derivar da palavra parabolo, ou parabolê, do grego, e é apenas mais um reforço para você, professor, para você, ensinador. 2. Contexto social, contexto literário. Galileia, no tempo de Jesus. Então, Jesus está falando na Galileia. Galileia é aquela região rica de Israel, onde está o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? A gente apelidou a chamar de mar, mas na verdade é um lago, o lago de Genezaré. Ele é chamado no hebraico, o mar da Galileia é chamado de Nor, escreve Nor, é o nome do lago, e Kinneret, né? Vem Kinnor, que é a harpa, e por isso a gente chama de Kinneret, que seria uma espécie de pequena harpa. A Galileia então compreendia o território do norte de Samaria até o Monte Líbano, até a divisa dos Montes Líbanos, onde tem o Monte Hermon. Esteve de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e a Fenícia, que é o atual Líbano. Muito bem. Então, é ali na Galileia que Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores e a necessidade de confiança na misericórdia de Deus. 2. Jerusalém na época de Jesus. Bom, eu tenho aqui o livro de minha autoria. Em 2015 eu apresentei esse estudo no programa de pós-graduação de Ciências da Religião na Universidade de São Paulo. É uma pesquisa de qualificação, que é do mestrado em Ciências da Religião, que eu apresentei na pós-graduação da Universidade Mackenzie de São Paulo. Esse livro chama Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. Você pode adquirir esse livro, que vai te ajudar muito para conhecer Jerusalém na época de Jesus. Eu tenho partes aqui, explico como era a cidade de Jerusalém no segundo templo. Então, se você quiser adquirir esse material, você pode adquirir ou escrever no e-mail, ou entrando no www.livrocristão.com. Então, livrocristão.com, você pode adquirir também, que ele manda até na sua casa. Tá? O nome é Jerusalém no Imaginário Religioso. E aqui nós vamos então ver o que acontecia com Jerusalém na época de Jesus. Era o domínio romano, a Judéia era uma província, Jerusalém estava super populosa. Flávio Joséfo fala que havia milhares de pessoas. Ele é meio exagerado, um historiador exagerado, mas realmente havia uma superpopulação na cidade de Jerusalém, como uma das maiores cidades da Palestina no mundo antigo, a maior cidade, né? Claro que nós tínhamos Cesareia do Mar, que era um grande porto marítimo feito pelo rei Herodes, mas Jerusalém estava o templo, então os judeus subiam, principalmente nas festas, milhares. Jerusalém triplicava de tamanho na época das festas religiosas, e você sabe muito bem porque ali estava o templo de Deus.
3. O contexto literário dos evangelhos. Então, os 4 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos, os 4 primeiros livros, eles são escritos as primeiras mensagens de boas novas dadas pelo Senhor Jesus. É um tipo de literatura, não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos, mas os 3 primeiros evangélicos são chamados de sinótipos, porque eles têm uma perspectiva similar. Eles apresentam a vida, os ensinamentos, o significado dos ensinamentos dados pelo Senhor Jesus. Você tem, então, mais um subsídio interessante aqui, que é um subsídio sociológico, e, finalmente, como ler uma parábola. Primeiro, entendendo a narrativa como síntese das experiências do cotidiano. Então, isso é importante. Por quê? Porque Jesus conta as parábolas das coisas ali do cotidiano. Falar de um homem que saiu a semear, todo mundo entendia a ilustração, porque eles conheciam a agricultura, o grão de mostarda, a candeia. Então é uma linguagem simples, para que as pessoas também pudessem entender a linguagem ministrada. 2. Procurar as declarações explícitas e implícitas no agir de Deus, no contexto literário. Então, tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, no caso específico, tal comunicação procede de Deus. É então importante que o leitor veja as declarações que são claras e as que não são claras, que são implícitas. Quando ele fala um certo semeador saiu para semear, são declarações explícitas de uma vida rural. Mas o que significa isso? Aí são as implícitas, que você tem que analisar, usar um exercício de pensar para a aplicação da parábola. E 3, identificar a aplicação prática da parábola. Então, aqui é importante você entender, e aqui algumas perguntas que eu coloquei também no site, tá? Para quem a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? E alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Então são perguntas que a pessoa deve fazer para poder ter um bom entendimento de toda a parábola. Bom, há um outro subsídio hermenêutico, que isso é muito importante. Hoje tem muita gente descontextualizando um monte de coisa porque usa uma falsa hermenêutica, e nós como cristãos temos que ser honestos e verdadeiros e usar uma hermenêutica correta. Finalmente, então, as considerações finais. Não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo, né? É João que diz isso. E então é importante nós compreendermos as parábolas em uma totalidade maravilhosa. E essa conclusão fala da salvação da alma como parte integrante das parábolas. E é por isso que ele pergunta: você já nasceu de novo? Já se arrependeu dos seus pecados? Confiou no sacrifício de Jesus? Sentiu o perdão dos seus pecados? Seu coração já está posto diante de Deus? Ou ainda vive em rebeldia com Ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a Ele. Então, para você compreender a palavra de Deus, você tem que acolher, tem que desejar, tem que querer e ter comunhão com o Salvador. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Se você desejar, venha participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado das 16 às 17h30, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Paulo Freire Costa é o nosso pastor presidente, e eu estou ali para compartilhar esses ensinos pessoalmente com você. Você é muito bem-vindo, mas não deixe de acessar o nosso site. É www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.